Qual a avaliação final, Marco? Nós não tínhamos feito uma avaliação final na aula retrasada, aquela? Ô, Marco, tu tem certeza que tu tá sóbrio, Marco? Eu tô... Marco, a nossa avaliação final, acho que é no dia, se eu não me engano, hoje é 26, dia 13, eu acho. E 13 de que foi dezembro. aquela outra que tu deu, Aquela então? foi a AP2. Ah, tá. Aquela valia 2,5 e a avaliação final vale 6, tá? Então, aí a gente, né, vai trocando essa ideia. Eu vi ali no fórum de projetos ali, que o pessoal colocou muito, né, que o mais importante no projeto é o processo, né? E eu também entendo assim, tá? Só que o que a gente tem que cuidar, por exemplo, né, com projeto, né? A gente confunde muito com a questão do projeto. Ah, lá no estágio eu aplico um projeto. Não, ok, ali a gente aplica um projeto, né? Tanto no estágio da pedagogia quanto da educação física, né? A gente, né, programa um projeto. Esse projeto a gente não consegue curtir de uma forma gostosa, interessante, porque é uma obrigatoriedade, a gente tá tenso, né? Tem toda essa situação, mas aí a gente parte para um dilema maior, que é a questão do projeto em sala de aula, né? É sim, o processo ele é o mais importante, mas esse processo de trabalhar na metodologia de projetos, ele só vai ser bem válido, bem interessante, se eu tenho um objetivo bem claro onde eu quero chegar, né? Por exemplo, a gente tem projetos desconexos, né? Desconectados da realidade. Por exemplo, por que a gente trabalha, né, projetos sobre a Semana da Pátria, né? Aí eu tenho que fazer as crianças pintar bandeirinha a semana inteira, tem que fazer toda uma discussão e uma alusão sobre isso. Isso não é projeto que eu traga como validade para o trabalho de vocês, né? Então, a gente pensa em projeto aquilo que vocês realmente querem trabalhar, né? Vamos pensar numa determinada turma lá que vocês têm que eles têm uma dificuldade de aprendizagem, tá? Aí vocês montam, né? Pensam em um projeto, e esse projeto ele pode iniciar de uma forma, né, oculta, ele não precisa ainda estar no papel, mas, por exemplo, eu tenho uma turma lá, dificuldade de socialização, que a maioria tem, tá? Eu citei esse problema porque a maioria das turmas tem, porque trabalhar com o ser humano é complexo, não é uma coisa fácil, né, principalmente no início da nossa vida, trabalhar com pessoas, porque é difícil tu romper alguns paradigmas, é complicado tu ser criticado no meio. Então, vamos supor, né, que a Aline esteja lá no 5º ano, que ela estava fazendo agora, mas só que presencial, e eles têm dificuldade de socialização. Bom, ela vai ter que sim pensar em um projeto. Não necessariamente esse projeto, ele tem que estar estruturado, né, escrito no Word e tudo mais, ele pode ser pensado pela Aline, e ali ela começa a fazer estratégias. Por exemplo, todo início de aula ela vai pensar em alguma dinâmica para misturar aquela turma. Ela vai pensar em alguma coisa assim, né? Ou ela vai pensar em algum tipo de sorteio para sortear as duplas, os trios, né? O que a Aline não pode fazer numa turma que ela tem problemas de socialização, ela não fazer o grupo, né? Porque daí ela não está cuidando do processo do projeto, ela não está cuidando do projeto, ela está empurrando o problema para outro ano, para outro professor. Então, eu concordo absolutamente lá no fórum, vou colocar depois a minha opinião em cima do conteúdo, em cima do que vocês produziram lá, mas eu entendo que para mim ter um processo legal no projeto, eu tenho que ter um objetivo bem claro e bem definido, porque quando eu tiver algum problema nesse projeto, eu volto lá no objetivo, tá, mas onde é que eu queria chegar, né? E aí esse objetivo pode mudar e tudo mais, né? Mas eu acrescentaria mais alguma coisa. Eu acho que o processo é importante, o desenvolvimento é importante, só que eu colocaria que o mais importante é a questão, né, na verdade, assim, é a questão de eu ter um objetivo bem específico e bem claro, né? Renata, por que a Pamela Fortes é o auge desse ano? Ué, porque tudo que essa guria passou, pelo amor de Deus, tava na hora, né?
Eu acho que esses dias ela, não sei se ela viu o meu status do celular no WhatsApp. Liga o teu microfone, Pan. Ali embaixo. Ali. Tá. Vendo e ouvindo. Sim! Tá vendo ali? Só. E o professor É que tem alguns que não estão com a câmera ligada, mas olha só. A Maiara, eu acho também. A Maiara tá sempre com o chimarrão provocando, tá? Isso aí é coisa. Ô, Pamela, eu sempre, né, te uso como exemplo, porque a Pamela, ela tá há 8 meses tentando entrar no Meet, né, Pamela? Sem acesso aí, né? Desde março. Desde março. 8 meses. E aí, assim, na semana passada, quando ela conseguiu fazer a primeira orientação, ela virou até status no meu WhatsApp, porque eu já disse isso para ela, e com certeza ela deve ter ouvido da Renata também, a força de vontade que essa guria teve durante o ano, sabe? Muitas vezes tem que vir para a TAPES uma vez por semana para carregar o celular dela com a internet, né? E aí a gente chega num ponto interessante, né? Ela lutando para entrar no Meet, tentando se incluir, e às vezes a gente que tem o Meet, né? A gente fica, pô, meu, tem que entrar no Meet. Então, essas são as contradições, né, que a gente tem, e eu concordo, né? Eu acho que retrata muito bem até a questão dos nossos alunos, a Bruna também, né? A Bruna agora tá... Ai, prof, eu não acredito. Eu tô vendo vocês. minha amiga. Essa é a nossa salinha. Essa é a nossa salinha. Eu vou te dar um brinde, tá? Ó, o Marquinhos tá com a câmera ligada agora. Cadê ele? Não é sempre, Pamela, viu? Tá. Tu aumentou Aproveita. ali embaixo o número de pessoas? Ô, Pamela, sabe os 3 pontinhos ali embaixo? Sabe tem uns 3 pontinhos ali embaixo, do lado do apresentar agora? Olha ali embaixo. Tô tentando. Tem 3 pontinhos. Tu clica nele, depois que tu clicou, tá? Tu vai em alterar. Tá, aí tu vai em alterar layout. Tá, peraí. Tô vendo o Marco. Ah, tá. Tu tá vendo quantos na tela? Peraí. Não deu. Tá, vai de novo. Às vezes ele dá uma bloqueada. Vai nos 3 pontinhos, clica. Tamires, bota a roupa. Professor, a Dani tá com dificuldade para entrar. Mas se ela tá com a conexão baixa, Thalisson, às vezes não entra. Esses dias aconteceu com ela isso. Isso, ela tá clicando para participar e fica só carregando. Ela postou uma foto no grupo. Tá, a conexão dela tá baixa, então. Aham. Vou avisar ela aqui. Verdade, verdade. Então, na verdade, né, eu acho que a Pamela aí fecha bem o que a gente vem discutindo esse ano na questão de acesso, né? Mas mais do que nunca, né, gente? Oi, meu amor. Não sei, sumiu você. Tá, tu foi nos 3 pontinhos ali? Tá, mas olha só, vai nos 3 pontinhos de novo. Sumiu. Tá, isso, vai nos... Isso tá, é a internet dá uma oscilada, tá? Foi nos 3 pontinhos, vai em alterar layout. Clica nele. Tá. Clicou? Tá, agora apareceu o... Tá, olha só, lá embaixo tem uma barrinha verde, não tem? Sim. Corre ela para a direita. Clica nela e corre ela. Tá. Vai até 49, eu acho. Conseguiu? Consegui, tô vendo muita gente. Tá, beleza. Aí pode só fechar ali em cima. Mas peraí, ela tá correndo. Corre ela e depois só fecha ali em cima e deu. Tá.
tá? Legal. E aí tu faz toda vez, porque isso aí ele desprograma às vezes, tá? Então, seja bem-vindo, então, tá? Gente, bom. hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre gamificação, tá? E aí eu trouxe um pouquinho para o contexto da educação física e da pedagogia, porque a gente está muito distante ainda de fazer gamificação, tá? Quando a gente fala em gamificação, por exemplo, é tu trabalhar com jogos, com tecnologias digitais, e a gente vai falar de um outro tipo de gamificação adaptada para a nossa realidade, tá? Realidade do nosso aluno, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho nesse contexto, para a gente conhecer um pouquinho o que é o termo, e também como a gente fazer gamificação com tecnologias acessíveis, né? Que a gente vai fazer com outros materiais, porque eu não posso trabalhar o conceito de gamificação, né, em uma escola pública, onde eu não tenho o meu aluno com os melhores celulares, com computadores, então a gente vai trabalhar a gamificação no contexto social, no contexto inclusivo, aquilo que a gente consiga proporcionar para o nosso aluno, tá? Deixa eu ver, acho que foi o da... Tá. Acho que agora não dá mais ruído. Eu desativei o microfone, tá? Vou apresentar minha tela aqui para a gente conversar um pouquinho. São pouquinhos slides, só para mim contextualizar vocês na situação. Vocês ficam de monitores para mim aí, se alguém parar de me ouvir, tá? E, não sei porquê, mas toda a apresentação eu só consigo depois. Quando eu estou apresentando a tela, eu só vejo o Thales no cantinho. Então, Thales, te vira, tu me dá os sinais. Boa noite, Dani. Então, né, vamos lá. Alisson, está começando a apresentar para vocês aí? Tá, deixa eu só aceitar o link. Tá carregando. A do Tchelle. Tá. Ok. Tá, beleza. Apareceu. Então a gente vai trabalhar com a questão da gamificação, tá? Vamos explorar um pouquinho o conceito. E aí eu coloquei uma imagem e vocês viram que a gamificação ela tem esses 4 pilares, que são os objetivos, as regras, os desafios e os prêmios. Os prêmios eu destaquei que eu quero conversar um pouquinho sobre isso, tá? Que é uma coisa que eu não concordo no conceito de gamificação, e assim como não concordo em sala de aula. Mas junto a gente vai discutir como tirar essa questão ou daqui a um pouco trabalhar no coletivo, tá? Essa apresentação também já está no aula lá, essa apresentação do Google, já deixei o link lá para vocês também, tá? Então, quando a gente fala, né, nessa questão de romper os paradigmas, a gente está dentro do conceito de metodologia ativa, tá? E aqui eu coloquei um conceito para vocês que fala em gamificação e fala na questão da gente trabalhar, né, com a questão dos jogos, tá? No processo pedagógico. Em resumo, tá? A gamificação fala isso, eu trazer o jogo, eu trazer a tecnologia para dentro da sala de aula, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho e vamos arrumar alguns contrapontos, o porquê que eu não concordo com a gamificação na essência, tá? E, claro, né, gente, dependendo do ambiente que vocês estão inseridos, vocês podem trabalhar com a gamificação digital. Isso depende muito do contexto que eu estou, na escola que eu estou, né? Mas mesmo assim eu acho um pouco complicado, mas a gente vai discutir um pouquinho. Então, o que é gamificação, né? É a questão de tu trazer os jogos, os recursos para dentro do teu ambiente de aprendizagem. Na verdade, vocês fazem muita gamificação já, só que a gente não dá um nome, tá? Então, ela é uma estratégia que visa o engajamento, tá? E, na verdade, assim, ela traz o aluno para o centro do processo, né? Ele traz e, na verdade, ela descentraliza o professor. É muito bacana porque, com a proposta de gamificação, o professor passa a não ser mais o principal, e sim o aluno e o processo. Só aceitar a Esther aqui. Então... A gamificação, na verdade, é tu usar joguinhos, né? Trabalhar na linha de jogos, exatamente, Marco, exatamente, né? Por isso que eu digo que o pessoal da educação já trabalha muito com gamificação, né? A gente trabalha só, na verdade, não se usa essa nomenclatura, né? Então, e até isso que eu quero hoje aproximar para vocês, porque às vezes a gente está vendo muito estudo sobre gamificação. E aí, quando a gente vê isso, a gente fica, meu Deus, gamificação, calma, vocês já, na maior parte, vocês já fazem gamificação, né? O que eu vejo, Felipe, é muito nome
americanizado de tudo, e são coisas que a gente já faz. Exatamente. Tu sabe o que eu vejo isso, Marco? Oi, quem falou? Eu, a Mayara. Mas é só digital ou não? Qualquer tipo? Não, qualquer tipo, aí é que tá. Aí é que entra a questão que o Marco falou da questão americanizada, né? Na verdade, é qualquer tipo, sim. A essência de gamificação é tu trabalhar com jogos, tá? Então, é qualquer tipo. E aí, o que acontece, né? Nós temos o dilema no Brasil, vocês sabem a questão, né? Que a gente sempre compara a galinha, né? E a pata, né? A galinha bota um ovinho bem pequenininho, mas o que ela faz? Ela quase morre cantando, né? E a pata, na verdade, né? Coloca um ovo muito maior e não canta, né? Isso acontece, por exemplo, se a gente pegar no Brasil e nos Estados Unidos. A gente tem muito mais produção do lúdico aqui, só que o Brasil ele não aprendeu a levantar isso. E os Estados Unidos eles fazem, por exemplo, né, fazem qualquer, né, situação, qualquer coisinha e pum, né, vai para a mídia. Então, e tem uma riqueza também na cultura brasileira, muitas brincadeiras têm estrutura de jogos. sim, sim, exatamente. Até acho que eu trouxe uma hoje aqui para a gente discutir, uma das brincadeiras que eu gosto muito, que é bem antiga, mas é isso mesmo, é essa essência que eu quero tirar de vocês. Que vocês vejam, é um termo sim americanizado, é importado, né, como muita coisa, mas que a gente já trabalha com gamificação há muito tempo. Se a gente pegar, por exemplo, aqui a Fernanda, que é da educação física, ela trabalha na linha de gamificação direto, entendeu? Direto mesmo, né? Porque o cerne de trabalho dela é a questão dos jogos, trabalhar os jogos coletivos, os jogos individuais também, então a gente já trabalha com isso. E aí a BNCC traz um pouco disto, tá, gente? A BNCC traz que a gente tem que trabalhar com alguns jogos virtuais para trabalhar com as interações, mas ela traz também as brincadeiras, tá? E aí que ela deixa a brecha bem interessante. Por que eu gosto muito da BNCC, tá? A BNCC, ela conseguiu abraçar tudo, né? Até então, gamificação no Brasil, tu trabalhava com jogos virtuais, ponto. E a BNCC desconstrói isso, né? Ela desconstrói legal. Se alguém abriu o microfone, alguém queria falar? Então, e aí eu friso ali embaixo que nem tudo tem que ser virtual, e a BNCC nos ampara, né? Ela diz que, né, principalmente na etapa da educação infantil, tá? Apesar de eles ser, né, pequenos, né, a gamificação ela se integra, porque tu trabalha muito na questão, né, das práticas pedagógicas, centrada na interação e nas brincadeiras, né? E alguns jogos virtuais para colorir, quando é o caso, mas aí tu não precisa estar com virtual, isso que eu quero chegar para vocês. E eu acho pouco provável que o professor, em uma década, que é como eles preveem agora, consiga estar com digital na sala de aula, porque a gente mal tem escola, gente. Então, é utópico, tá? É utopia. E nos anos iniciais, eles estendem isso também, tá? Que a gente trabalha nessa linha, né? E aí eu quero chegar aqui com vocês, por exemplo, tá? Eu coloquei um link bem bacana, se vocês quiserem lá, tem toda uma sequência didática, tá? Com a brincadeira caça ao tesouro, né? E isso tá dentro do conceito, né, de gamificação, de trabalhar com essa questão, né, dos jogos, né? Dentro da proposta pedagógica, né? Então, a gente trabalha muito com essa questão, e aí, assim, vamos puxar um pouquinho o que eu e o Marco começamos a discutir no começo. A gente já faz isso, gente. A gente trabalha com gamificação, tu entendeu? Muitos de vocês fazem joguinhos no PowerPoint, se a gente mudar um pouquinho lá para o cunho, né, tecnológico, né? Então, a gente trabalha com gamificação, né? Então, mas se vocês puderem clicar aqui, é bem bacana. Isso é uma sequência didática que, planejando a aula de vocês, eu achei muito bacana, tá? Que tem uma sequência bem bacana que dá para a gente adaptar. E aí, eles trazem um outro conceito, pessoal, que é, na verdade, a questão de trabalhar com storytelling, né? O que é isso, né? Tu trabalhar com a criação de histórias, né?
Ela pode ser em quadrinhos, ela pode ser em quadrinhos sem fala, e eles trabalham que a gente pode trazer isso e trabalhar na linha de gamificação. Sabe onde é que entra as histórias na linha da gamificação? Sabe aquele tipo de história quando a gente deixa para a turma ou para cada aluno decidir o final da história? Tá? Isso é o conceito de gamificação, porque tu trabalha na linha de desafios, né? Então, é interessante para a gente analisar, para trabalhar, tem que trabalhar, né? Eu adoro trabalhar, principalmente com a questão dos contos e fábulas, tá? Adoro mesmo, né? E só que eu gosto muito de desafiar a questão do aluno para ele modificar o final, né? Para ele, na verdade, assim, como é que tu acha que vai terminar essa história? Ou o que tu quer colocar mais nessa história, né? Assim, ó, eu tenho uma pasta aqui, porque eu tenho tantas versões da Chapeuzinho Vermelho que os alunos mudaram, tem uma riqueza enorme, né, que a gente trabalha, e é um termo de gamificação, mas eu sei que muitos de vocês já fizeram, já tiveram enquanto alunos, né, então... As esquetes teatrais entram no conceito de gamificação? Sim, eles citam as esquetes, sim, Maicon. As esquetes, sim, até pelo conceito das esquetes ter um curto tempo, né, e trazer a mensagem, né, então entra, Michael. E isso é até bom de frisar, porque quando a gente trabalha com esse conceito, o que ele diz? As histórias para a gente trabalhar com aluno, elas não podem ser histórias longas, né, e porque você perde, né, essa construção, mas as esquetes com certeza entram, né, quando a gente consegue inserir, por exemplo, a questão do teatro na sala de aula, no ambiente de aprendizagem, meu Deus, né, potencializa muito, né, a socialização, né. E aí, gente, eu até coloquei um avatar meu ali, né? Gostei da cor da barba, porque a minha já tá toda branca, né? Mas tudo bem. Que a gente trabalhou com avatar na escola aqui, só que a maioria não tem celular, mas a gente produziu os avatares, a gente recortou tabelinhas de papelão e cada um criou seu avatar desenhando. Então, eu não preciso ter o recurso, né? Para quem vai construir um avatar com os alunos, eu trouxe 3 aqui, que são os que eu já usei em sala de aula, tá? Então, eu coloquei o Mojipop, eu não gostei porque a precisão é ruim para eles, né? O Bitmoji é muito burocrático o cadastro, e tem o Dolphin, que é esse que eu fiz aqui, que eles curtiram. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o meu, né, desse tipo, e levei para a sala, e a gente desenhou, fez o avatar de cada um. Foi muito interessante, a gente não precisou do recurso, né, tecnológico. E tem a opção de usar o Facebook. Pois é, Marco, eu fiquei curioso que é essa nova onda agora que teve, né, nessa questão agora do avatar, né, e é acessível. O Facebook, ele é um aplicativo acessível, tá? Ele tá na linha dos acessíveis, né. E aí me diz uma coisa, vocês acham que vocês não fazem gamificação, que vocês não trabalham com gamificação? Eu acho que falta a gente conhecer um pouquinho mais a prática, a metodologia que a gente executa na sala de aula. Por exemplo, né, a questão do avatar, gente, ela tem um potencial social muito interessante, porque olha só, no avatar, quando a gente trabalha com desenho em sala de aula, principalmente o aluno de anos iniciais, ele vai potencializar no avatar aquilo que ele gosta nele, tá? E se eu ir mais adiante, eu ainda posso explorar do meu aluno e descobrir alguma coisa que também está incomodando ele para mim trabalhar em sala de aula. Então, a gente, na verdade, quando a gente trabalha com o contexto da gamificação, vocês viram que lá no começo eu coloquei alguma coisa sobre a questão, né, da premiação. Eu não concordo com a linha de jogos onde eu tenha um vencedor, eu não concordo muito com essa linha de competição individual dentro da sala de aula. Eu não concordo. Dentro da gamificação eu retiro, tá? Eu retiro. Não é que eu não vá ensinar os meus alunos a perder, a sofrer, não é isso que eu estou falando. Só que eu não posso potencializar essa questão da competição dentro do ambiente de aprendizagem, porque eu estou mexendo com habilidades. Daqui um pouco o Thaleson, ele é extremamente competente, ama a língua portuguesa, e eu não. Então, nos jogos de língua portuguesa, o que vai acontecer? O Thaleson geralmente vai ganhar.
trabalhar com isso é complicado. Agora, né, que eu consiga trabalhar na proposta de ter uma questão coletiva, que no final eu passe uma mensagem, que se o Marco ganhou a tal gincana, todo mundo seja premiado pelo Marco e tudo mais, eu ter essa colaboração, ok. Mas os jogos eu tenho que cuidar para trabalhar, tá? Principalmente, pode falar, Marquinhos. É aquele pensamento da Maria Montessori, trabalhar pela colaboração e não pela competição, né? Maravilha, maravilha, maravilha. Né? Então, sempre que vocês trabalharem com jogos, vocês estão no conceito de gamificação. Tá? O que é a gamificação? É quando eu tiro, por exemplo, da atividade tradicional, do livro, do caderno, do quadro, e passo para alguma coisa concreta de manipulação. Então, isso... eu vou fazer um boliche com a minha turma. É gamificação. Lá na educação física, eu vou fazer uma gincana. É gamificação. Então, na verdade, a gente faz isso. Tá? Tem jogos maravilhosos digitais? Tem, gente, tem, mas o problema daí a gente passa por cunho de inclusão social, né? A gente passou agora por uma formação no Estado que tiveram N cursos, só que o pessoal que estava dando a formação, no meio de todo um aparato tecnológico, eu tenho professores da minha escola que não têm um notebook, que eles vão usar o computador na escola, entendeu? Como é que eu vou trazer conceito desse tipo, né? Um conceito. Então, eu, né, particularmente, concordo com a gamificação analógica, que é o nosso jogo, que é o concreto, que é o humano. Eu concordo com essa gamificação, tá? É a gamificação que eu acho que ela tem mais aplicabilidade. Eu não posso trazer para vocês um conceito tópico aqui, ou fazer vocês, por exemplo, programarem e executarem um jogo, vai ser lindo, vocês vão fazer, mas onde é que eu vou aplicar isso em sala de aula? Ou no ambiente de aprendizagem? Onde é que eu vou usar isso? Eu não vou conseguir, né? Por exemplo, tá? Vou usar um exemplo da minha ansiosa aqui, né? Da Marília. A Marília começou a projetar o estágio dela e a pandemia favoreceu numa coisa, porque ela fez o estágio dela numa outra cidade, né? O que acontece? Chegou um momento do estágio dela que ela trancou porque ela precisava que os alunos tivessem um material concreto. Pô, mas a Marília mora em Guaíba, né? O que a gente fez? Pô, como eu tinha que uma vez por semana, tudo mais, a Marília montou o kit e cada um da turma dela recebeu, tá? Então, o que acontece, né? E e a gente tem a necessidade do concreto nessa proposta de saber que a educação eu posso pegar, entendeu? São coisas que eu posso pegar. A Marília trabalhou nesse conceito de gamificação, porque o que ela fez? Ela tirou do projeto dela algo que era teórico e ela transformou em algo físico, tá? Então, esse processo, e o processo de gamificação, como é que ela usou? Os alunos teriam que mandar para ela foto, vídeo, tudo mais, tu externa isso e tu tem um retorno novamente, né? Então, a gamificação que eu concordo, claro que ali no fórum eu coloquei para vocês, para a gente criar um avatar nosso e tudo mais, para a gente também é filho de Deus, para a gente brincar também, né? E coloquei para vocês darem uma proposta de jogo ali, para a gente ter um acervo, entendeu? E vocês agora, não sei se vocês percebem, que vocês ficam com essa disciplina eternamente, se vocês quiserem acessar, né? Só trocar no cantinho à direita lá em cima o semestre, por exemplo, no ano que vem, e tu volta e tu tem todo esse material exposto para vocês. Do semestre passado, se tu quer voltar na disciplina, tu pode voltar. Só que na hora que tu entrar no aula, ali nas salas de aula, lá no cantinho à direita em cima, troca o semestre. Troca o semestre. Começou em 2019, né? 2019, isso aí. Por sinal, como é que fica aqueles outros materiais do aula antigo, Aquele, Marco, parece que eles estão finalizando um repositório com o mesmo login nosso, e quando tu entrar no aula, tu vai ter uma pastinha assim, ó, drive semestres anteriores, e ali vai estar tuas coisas, parece que alguma coisa nesse tipo. Aonde isso? Vai ter no próprio aula, vai ter uma salinha de aula para isso, destinado para esses materiais anteriores. Então eles vão resgatar aquele material que a gente... Vão, porque... não tinha colocado em pastas, né? Alguns pasta, mas outros não. Vai ter esse resgate, né? Então, isso é bacana. Por que eu pedi para vocês colocarem ali a questão, né, de vocês darem uma ideia de jogo, né? E eu acho que ali a gente tem uma produção muito interativa de material, tá? Muito interativa,
E essa produção interativa, ela está nesse conceito da gamificação, tá? Então, é muito importante, né, vocês terem em mente que se eu faço um jogo, eu estou trabalhando com o conceito de gamificação, tá? Esse jogo não precisa ser digital, tá? Isso está dentro da teoria de gamificação. Quando ele fala em analógico, tá? Ele está dizendo que tudo aquilo que eu construo, tá? De forma concreta, é jogo. E jogo qualquer jogo tem desafio. Tá? Aquele jogo que eu fiz das cores se encaixaria nesse conteúdo? Aquele totalmente. Tá? E uma coisa, para ser um jogo com desafio, tá? Eu não sei, tem um microfonezinho dando microfonia. Será que é o meu defeito? Para ser um jogo com desafio dentro da gamificação, tá? O que ele tem que envolver? Por exemplo, eu preciso de um requisito básico com o jogo. Eu jogo um jogo sozinho? Mesmo aquele digital eu jogo sozinho? Eu não jogo, eu jogo com a máquina, né? Tá? Então, né? Essa questão, por exemplo, do jogo, a gente tem que pensar sempre isso, tá? Eu tenho que ter uma proposta de jogo pensando que o jogo é coletivo, tá? Então, isso é uma coisa bem interessante de se trabalhar, tá? O jogo, ele tem que ter cunho coletivo dentro do processo de alfabetização ou dentro do processo de início do movimento do corpo, que é o caso da educação física, tá? Eu tenho que proporcionar jogos e desafios para os meus alunos. Eu tenho que proporcionar isso, tá? Quando vocês... e eu coloquei um artigo para vocês, que é um material suplementar lá, que ele fala na formação dos professores baseado na metodologia de jogos, que é a gamificação, tá? E produzir jogos é uma habilidade que a gente tem que começar a ter. Por exemplo, geralmente o jogo que vocês pesquisam, a gente não consegue aplicar ele direto, correto? Você não tem que adaptar ele? Tem que adaptar, né? Se eu tenho que adaptar o jogo, né, eu já estou trabalhando com o processo de gamificação. Por quê? Por que se chama gamificação também? Porque ele tem uma intervenção pedagógica. Quando, por exemplo, né, a Gabriele vai pegar um jogo para aplicar em sala de aula e ela modifica as regras, ela fez um ajuste pedagógico dentro da proposta do jogo. Tá? Então, assim, ó, tem essa questão, quando a gente tem essa modificação dentro de um jogo, tem uma intervenção pedagógica, tá? Muito grande, tá? Eu não sei se quem é que estava naquela disciplina que a gente trabalhou um pouquinho com caça ao tesouro, acho, na UBRA, né? E a gente, o que acontecia? Eu tinha caça ao tesouro, por exemplo, que durava 15 minutos, e eu tinha caça ao tesouro que durava 1 hora. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar também, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pensar um pouquinho nisso. Tudo é bom dentro da metodologia, mas não em demasia. Eu não posso trabalhar as minhas aulas só jogando, só com jogos. Eu não posso trabalhar isso, né? O jogo, ele tem que ser um diferencial. Ele pode ser aquela aula, por exemplo, lá na turma da Aline, que os alunos esperam aquela aula porque vai ter um jogo. Porque é uma coisa que não acontece todo dia, é uma coisa diferente, né? É uma coisa para dar um certo movimento, né, dentro da disciplina, né, dentro da sala de aula, dentro de um ambiente de aprendizagem, né? Então, assim, gente, se a gente pensar nisso, a gente tem aluno, tá, que quando tu fala em determinado jogo, ele não conhece, ele nunca viu. A gente tem aluno que não consegue chutar uma bola, e eu não estou dizendo chutar uma bola no sentido de jogar futebol. É uma questão de movimentar, né, de usar, de não ter medo de usar aquele recurso, né? Então, assim, ó, esse processo, tem aluno, por exemplo, que quando tu fala em jogo, ele não consegue jogar, porque em algum ponto ele foi jogar com alguém e internalizaram, ou ele internalizou que ele não ganhava. Então, se vocês querem trabalhar com jogo em sala de aula, tirem a competição.
Se vocês não tirarem a competição, vocês não vão conseguir trabalhar com jogos em sala de aula. E não vão mesmo, isso eu afirmo para vocês, tá? Então, tem que trabalhar o jogo com um objetivo pedagógico. Ah, Felipe, mas na vida ele vai ganhar e perder. Na vida. No ambiente de aprendizagem, a gente não está falando na vida ganhar e perder. Ah, Felipe, mas o vestibular? O vestibular, ele vai estudar, ele vai fazer um cursinho, ele vai estudar no ensino médio para o vestibular. A gente tem que cuidar muito com esses ditos populares que a gente tem, mas o aluno ele tem que aprender a se frustrar, né? Cuidado, gente, a gente ali está promovendo a aprendizagem, né? Então, a gente tem que cuidar muito dessa questão da competição. Eu já ouvi de professores que estão há muito tempo em sala de aula, mas ô Felipe, eu não, como é que ele não vai? Gente, se o aluno está no ambiente de aprendizagem, está ali para aprender competências pedagógicas, muitas vezes a lidar com sentimentos, a trabalhar com social. Eu não estou ali para ensinar esse aluno a ganhar e perder. Eu não estou ali para fazer isso, entendeu? Então, assim, agora tem várias propostas interessantes, né? A gente tem propostas que tu trabalha a competição, só que no final toda a turma é contemplada, ou daqui um pouco por grupos, mas essa questão da competição me incomoda um pouco na questão de jogos. Eu não sei vocês. Oi, Fê, pode falar, Fê. Teve no meu primeiro estágio que eu fiz, os anos iniciais, né, são os mais novos, eu fiz numa aula, eu fiz um tipo de jogos com eles, que eles tinham que completar a fileirinha com a bolinha, aquelas bolinhas de cama elástica, de cama de bolinha mesmo, eles tinham que completar a fileira de acordo com a cor, só que daí era individual, né, um ia de cada vez, mas quando terminava, a vitória, tipo, era de todos, tinha que ver a facerice deles, que daí, quando um terminou, conseguiu completar, a gente disse, agora tu conseguiu, e daí vinha a turma toda, abraçava aquele que estava fazendo, e eu acho que esse é o mais importante, né, mostrar para eles que o resultado de um, como tu disse, é o resultado de todos, o resultado positivo e até o negativo, e era o que mais abrilhantava, assim, a brincadeira, era ver eles se abraçando, era muito legal. E tu deve ver muito isso, né, Fê? Na educação física, a gente tem muito forte essa questão da competição, né? Sim. A gente tenta trabalhar, na verdade, agora os professores estão nos ensinando até a trabalhar menos a competição e mais o companheirismo, né? E daí a gente tenta trabalhar bastante isso com eles. Que legal, Fê. Baita relato, porque é uma área complicada de se mexer, educação física, porque trabalha com esporte, né, e saúde e tudo, mas o esporte, por si só, ele é competitivo, né, mas muito bacana o teu exemplo. Tá, e aí, como é que eu vou trabalhar um jogo em sala de aula e fazer, por exemplo, uma adaptação como a Fernanda fez ali, por exemplo? A questão, vou trabalhar um bingo na sala de aula, porque o professor adora bingo, né? Eu nunca vi, né? Bingo e ditado é uma coisa que a gente... fala em jogo, é só bingo. Pois então, eu já tinha um joguinho pronto, aí eu fui ver que não vou botar, porque é o que tu botou o exemplo ali. Mas coloca porque se teve mais de uma indicação é porque é interessante. Pode se repetir, tá? Isso tem um parâmetro, né? Então... Felipe, então, assim, oi? tem uma pergunta. Tu estava falando da competição, e quando é gincana, sabe aquelas gincanas que tem na escola? Porque daí uma equipe ganha, né? Mas ao mesmo tempo que está tendo uma competição, também está tendo uma parceria, né? Porque eles acabam se ajudando uns aos outros, na equipe, no caso. E aí, como é que funciona isso? A equipe amarela ganhou e ganhou um passeio, e os demais não... Pois é, tu sabe, Mayara, que a gincana, por exemplo, né, eu adoro gincana, sempre gostei muito, só que existe algumas estratégias para a gente minimizar isso. Por exemplo, a equipe do Marco ficou em primeiro na gincana e ganhou um passeio, mas por que a segunda não pode ganhar um cafezão na escola, né, e a terceira não pode ganhar uma sessão de cineminha? Todo mundo ganha alguma coisa, em menor grau, mas ganha. Tanto é que tu tem uma socialização com todo mundo nessa competição, né? Eu vi uma escola muito bacana que ela fez o seguinte: a equipe ganhou a gincana, tá?
Só que quando essa equipe ganhou a gincana, ela teve o direito ao passeio. E aí eles entregaram uma caixinha para o líder da equipe. E nessa caixinha dizia, vocês têm a possibilidade de levar outra equipe, ou levar outras equipes. E o que acontece? A maioria, né, acabava passeando. E a outra que eu vi, porque eles tiveram muito problema com isso, e foi na escola lá que eu trabalhava, ali na Martinho, eles tinham muito problema, porque o primeiro ganhava uma premiação, o segundo e o terceiro nada. O que eles colocaram, né? Que os 3 teriam premiação. Claro que o primeiro uma coisinha a mais e tudo ali, né? Mas todos teriam premiação. Minimizou muito. Mas eu já fiquei sabendo que eles pararam um pouco de fazer gincana, tá? Porque tava, né? Tava fugindo, assim, do cunho aquele que a gente tem, né? Se tu consiga fazer uma gincana onde todos sejam contemplados no final, maravilhoso. Mas ela tem um prejuízo pedagógico, tá? Ela tem. Tem uma dinâmica, inclusive, que serve para desconstruir isso, né? Que é a dinâmica da caixa de bombom, né? Maravilhosa. Tu pega uma caixa de bombom e tu diz uma qualidade de uma pessoa da roda. E os outros tentam adivinhar. Aí, quando tu adivinha, tu entrega a caixa de bombom para aquela pessoa. Mas ela vai ter que buscar uma qualidade. Parece que é assim, né? Eu não me recordo direito. Eu acho que eu me perdi nela. Eu sei que no final, assim, quando chega na última pessoa, em vez de dar para outra pessoa, ou ela ficar com a caixa de bombom, é repartir os bombons. Ela funciona mais ou menos nessa linha, Marca, que ela é assim, por exemplo, entregue a caixa, por exemplo, para uma pessoa divertida. Daí o Thaleson vai lá e entrega para mim. Entregue para uma pessoa estudiosa. Aí tu vai lá e entrega para Pamela Halls. E assim tu vai fazendo. E no final é muito interessante, porque no final tu tem a chance, ou tu fica para ti, não vi nenhum que ficou só para si, tá? Então, e aí o que acontece? O que os outros vão pensar? Foi bacana, o Thales é bom, mas no final todo mundo ganhou, todo mundo foi contemplado. E essa dinâmica é maravilhosa, né? Me parece que deixa a qualidade final a generosidade, né? Que aí tu tem que compartilhar. No estágio da Nathalie, que a gente fez a apresentação, a gente fez um jogo, a gente passou a caixa, a gente fez um círculo e a gente passou uma caixa, só que a gente não falou para eles o que tinha, podia ser algo ruim ou bom. E aí no final, quando a música parou e aquele que estava com a caixa, ele tinha que escolher se ele ia dar para outra pessoa, se ele ia querer compartilhar com os colegas, o mico, né? Ou se ele iria querer fazer sozinho. Aí eu lembro que o menino escolheu fazer sozinho, porque a gente disse que era um mico. E aí ele pensou, não, já que eu tirei, eu vou fazer. Se ele tivesse escolhido para compartilhar, ele ia compartilhar uma caixa de bis com os colegas. Mas no final, mesmo ele tendo escolhido para ele compartilhou com os outros. Então foi bem bacana. E tu viu que a Renata coloca ali, né, que foi feito numa disciplina com a Heloísa, num dia bem ruim, e que ela estava, e ela acabou sendo elogiada umas 3 vezes, só chorei. Porque, principalmente essa dinâmica da caixa de bombom, né, ela é muito interessante, gente, porque assim, ó, todo mundo vai ser contemplado, porque tu pode ir aumentando, mesmo que falte, tu mesmo, professor, tu vai criando os adjetivos, vai criando ali para seguir o baile, né? Mas é um tipo de jogo, de dinâmica que é interessante. Caça ao tesouro, por exemplo, né? Caça ao tesouro é maravilhosa, porque o tesouro final tu pode contemplar todos da turma. Pode chegar um lá no tesouro, mas lá no tesouro tu pode ter a tua estratégia que lá, como assim o da caixa de bombom, toda a turma seja contemplada, entendeu? E nisso que a... Desculpa, Marco. Isso que a Mayara comentou da gincana. Às vezes até a escola pode, por exemplo, o prêmio vai ser tal coisa. Só que eles tentarem ver aquele prêmio para todo mundo. Tipo, no final a equipe azul ganhou, mas aí eles chegam e falam, a equipe azul ganhou, mas a equipe azul vai compartilhar o prêmio com as outras equipes, já que todo mundo foi, entendeu? Trazer algo assim. Não precisa ser um passeio ou algo muito grande, às vezes pode ser uma coisa que pode ser até ali um café, alguma coisa, como tu disse também, entendeu? Eu acho que a escola pode fazer isso, que daí tira essa questão da competição, tipo, vai ter a competição, mas no final todo mundo ganha, sabe? Eu acho que a Pamela tá com o dedinho levantado ali. Vai lá, Pamela. Pamela Halls está entre nós.
Tá travando bastante aqui. Tenho uma dúvida. E quando a gincana ela não tem premiação, ela entra no modo competitivo? Não, se ela não tem premiação, ela é uma gincana colaborativa. Já tiraram a premiação por isso, já gostei. É que na escola onde eu estudava, inclusive onde eu fiz o estágio, eles têm gincana, mas não tem premiação. Maravilhoso. Primeiro, segundo e terceiro, mas não tem premiação para nenhum deles. Tá, né? Eles tiraram, eles usaram o conceito de gamificação, só que eles tiraram a premiação. Eles foram muito inteligentes. Eu, na verdade, eu gosto de que as gincanas aconteçam só dentro do contexto de um evento. Que, na verdade, a promoção é do evento e não das equipes. Tudo é para promover aquele determinado evento. Exatamente. É porque daí tu tem um objetivo maior, né? Exato. Tem um objetivo maior, então só para vocês entenderem, até quando a gente, né, é bom a gente discutir essas coisas, porque fazer uma gincana na escola a gente acha muito normal, muito bacana, só que às vezes, em vez de ela ser fruto de união, né, ela pode, na verdade, desconstruir, né, tudo aquilo que vocês trabalharam durante o ano, que a escola trabalhou, tu pode desconstruir. Então, a gente tem que cuidar muito bem. A questão, por exemplo, de trabalhar com jogos, por exemplo, na sala de aula ou em qualquer ambiente de aprendizagem, tá? A gente tem que pensar muito bem como é que vai finalizar ele, tá? O processo vai. O problema é como é que vocês vão finalizar. E aí que entra a questão da gamificação. Tirando a questão da premiação, a gamificação é muito inteligente, né? Porque o que ela diz? Eu tenho que me preocupar como é que eu vou fechar isso. Por exemplo, o bingo, né? O bingo, ele é um problema. Como é que eu vou... Porque, assim, o bingo tu vai fazendo e daqui um pouco o Thaleson, né? Bingo, tá? Então, o bingo, mas a gente pode modificar muito essa estratégia. Por exemplo, o Thaleson bingou. O Thaleson pode escolher alguém para ele ajudar. Aí o Thaleson que ganhou vai para ajudar uma dupla. Alguém da sala. Depois o outro que bingou de novo vai lá e ajuda a Renata. E aí tu trabalha numa teia compartilhada de bingo, né? Aí não tem... Aí tu consegue tranquilamente gerenciar um bingo, né? E tu acaba com várias situações. Então a gente tem que cuidar como vai fazer essas situações, né? Eu fiz alguns jogos ali lá na Ubra com vocês, e aí eu sempre pedia 3 rodadas, né? Eu nunca pedi uma rodada só, porque eu acredito que em 3 rodadas tu consegue fazer com que aquele grupo, aquela equipe, né? A ideia é que eles se conversem mais, que eles socializem mais e tudo mais. Porque a gente também tem que participar desse processo, a gente tem que fazer com que isso sirva... Porque qual é a proposta do jogo, né? Trabalhar a socialização, trabalhar com um pouquinho do recurso lúdico, trabalhar com a questão também de mostrar que na escola eu posso me divertir, só que a gente tem que organizar bem isso. Amarrando bem isso, nenhum problema em vocês trabalharem com a questão dos jogos, né? O que eu acho complicado, Felipe, é tu sempre linkar um jogo a um conceito pedagógico mesmo, né? Então, muitas vezes os joguinhos por pura e simples ludicidade, ou quando muito trabalhar coordenação motora, alguma coisa assim, né? Principalmente na educação infantil. Mas tem alguns joguinhos, como o bingo, por exemplo, pode trabalhar as sílabas, né? Coisas assim, né? Mas é complicado alguns jogos que já são estipulados tu linkar a um determinado assunto. Se vocês analisarem, Marco, a maioria dos jogos a gente exclui, né? Então, se a gente analisar pedagogicamente mesmo, a gente exclui. Fala, Marília, tá com a mão levantada, mulher? Aí fica mais aqueles que são de realmente coordenação motora, né? Exatamente. Fazendo essa classificação, sim. Sobre os jogos, me veio agora na cabeça a aula de TICS, que a gente tinha que fazer muitos jogos ali naqueles programas lá. Tipo, é uma coisa muito legal, é uma nova tecnologia e tal, mas eu, durante a confecção daqueles jogos, eu ficava pensando qual o público que vai atingir, né? Porque uma escola
de município raramente vai aplicar um jogo assim numa criança, sabe? Mas é numa escola particular, numa escola bem estruturada. Então, esse tipo de jogo, assim, eu achava um pouco desnecessário. Aí depois a gente teve uma outra cadeira com a Adriana Lemes, que eu não lembro qual foi, que a gente fazia vários jogos. Aí já era um jogo mais concreto. Mas ainda assim tinha um pouco dessa coisa de competição. Ludicidade. Assim. Não, ludicidade eu não fiz ainda. Alfabetização e letramento ela usou. Não, né? foi no semestre antes dela sair. E daí, tipo, era mais concreto, mas cada um montou um jogo e mandou para ela depois. Aí, tipo, eu fiz o Torta na Cara, eu acho que era alfabetização e letramento. Aí, tipo, quem perdesse ia levar a tortada no meu projeto, né? E daí, entrando nisso, assim, no TICS, eu achava desnecessário os jogos que a gente criava. Claro que nos profissionalizava para aplicar depois, mas eu pensava muito nas crianças. Então, como o Felipe disse, o concreto, às vezes, ali a folhinha, um dadinho confeccionado num papel é bem mais significativo do que um jogo eletrônico, né, que já tem um monte. E é bem nessa linha, por exemplo, que a Fernanda, tu viu que a Fernanda falou no jogo dela e ela usou bolinhas, é o recurso, tu tem um recurso e tu explora direto, né? Pamela Forte, fala, Mori. Prof, aproveitando essa linha do pensamento da Marília, eu fiz a cadeira junto com ela de TICS. E eu não conseguia confeccionar, entre aspas, né? Fazer os jogos na cadeira da Adriana Lemes porque eu não tinha acesso, né? Então, eu só fazia na aula de TICS. Então, eu pensava assim, se eu, dentro da faculdade, eu não tinha acesso, como que eu viria para o interior e aplicaria esses jogos? Porque a minha realidade é internet na escola ainda, sabe? A gente não tem uma sala de computadores para se usar. As crianças, elas não têm telefone para elas usarem, sabe? Hoje, com o meu estágio que eu estou fazendo EAD da educação infantil, eu tive isso claro para mim. Eu tive ainda mais claro como ainda falta a tecnologia aqui para nós. Nós temos alunos que não têm telefone que tira foto. A gente não tem como cobrar desse aluno, sabe? Então, eu acho que ainda não é a nossa realidade esse jogo. Quando a gente está dentro da escola, a questão do jogo, competitividade, o que eu fazia nos meus projetos? Para finalizar, por exemplo, fiz até algumas vezes, quando eu trabalhava aqui na escola de educação infantil, várias atividades, vários jogos ou várias trilhas, coisas assim, que geravam um ponto. Então, aquela criança que não fosse bem numa, ela sairia bem em outra. Isso era uma somatória, sabe? Então, isso ia ao longo da semana. Não era resolvido em um dia só. E isso eles gostavam bastante, porque aquele que saía melhor na agilidade, algumas outras atividades não. E, assim, eu vejo hoje, assim, eu tive 2 estágios completamente diferentes. Um totalmente no WhatsApp, online, onde as crianças me enviavam as atividades, e um que eu mandei o material para casa. Então, esse que eu mandei o material para casa é terrível, assim, sabe? Porque a gente não sabe o que a criança produziu realmente. A gente não sabe o que ela fez realmente sozinha, sabe? Aí eu mandei algumas atividades que eu iria ver se ela fez ou não sozinha. De recortes, de coisas assim. Então, eu acho que essa não é a nossa realidade ainda. E a questão do jogo, eu acho que a gente já trabalha ele. A gente não precisa trabalhar ele tecnológico. Para nós. A gente não precisa fazer isso, sabe? Porque a gente já traz isso para a sala de aula. Isso é fantástico, entende? Então, eu acho que, assim, agora, no momento, a minha realidade, jamais eu conseguiria aplicar um jogo online, por exemplo. Um jogo no PowerPoint é totalmente fora de cogitação. Então, eu mandar um papel para casa para essa criança produzir alguma coisa, eu mandar uma régua para casa para essa criança produzir alguma coisa, vai ser 10 vezes mais significativo. Até porque tem crianças que não saem do tablet, não saem do computador. Então, no momento que eles conseguirem desconcretizar essa ideia e eles produzirem a própria atividade deles, isso vai valer 10 vezes mais. Né? Então, eu acho que é esse mais ou menos a minha linha de pensamento. E eu falei várias vezes isso durante a aula de TICS. Se eu não conseguia fazer, como meus alunos iriam fazer? Como eu ia aplicar neles, sabe? Então, realmente, é uma coisa que vai te preparar para um futuro que eu vejo que está bem distante da minha realidade. Talvez uma escola particular, talvez uma cidade grande, mas não aqui para nós, sabe? E isso eu sinto bastante falta dentro da UBRA,
da realidade de uma escola que não tem lápis para todo mundo, de uma realidade de uma escola que não tem régua, que não tem cola, que o professor vai ter que produzir com aquilo ali que tem, sabe? Então, assim, às vezes, no chão, sabe? Faz um tabuleiro no chão, tu usa as crianças como peça. Tu faz uma trilha no chão, as crianças são as próprias peças, entende? Porque daí tu faz aquilo ali com papel, porque tu não tem material. Tu tem 10 bambolê para uma turma de 20 crianças, então a gente tem que usar a imaginação, a gente tem que usar a natureza. Então isso eu acho que foge um pouco da realidade que a gente tem. Total, hoje eu vou, depois da Renata, eu vou fechar, fiquei muito feliz com a tua fala. E aí depois eu fecho. Fala, Rê. Eu nem Não, acredito que eu falei. Só para pegar essa questão que a Pamela falou, né? Ah, tem muita criança hoje em dia que mexe com a tecnologia, com o uso do celular, com o tablet e tal. E aí eu relaciono isso com o que tu falou, que tem crianças que não conseguem chutar uma bola, né? Não conseguem pegar num lápis direito, não conseguem fazer N coisas que são puxadas lá desde a educação infantil. Então, durante aquele período de 4 horas, a professora vai lá, estimula, puxa e tal, o pai e a mãe vai buscar na frente da escola, já leva com o celular, para o filho não incomodar, para o filho não fazer, não falar, alguma coisa assim, sabe? Então, a criança, ela fica retida desse mundo. E, assim, eu tô bem por fora de como tá a situação da minha escola atualmente, como tá a situação dos meus alunos, né? Então, eu fico preocupada com eles e não sei como estão a questão da fome, como é que tá a questão de vestimenta, como é que eles estão no geral. E eu fico pensando, né? A maioria, eu estava acompanhando algumas aulas que eles estavam dando pelo Google Classroom, né? E era tudo folhinha. Tanto que os pais perguntavam assim, prof, a senhora não postou a folhinha e tal, meu filho não conseguiu fazer a folhinha e tal, porque o pai também não consegue ter o ajuste. Os que têm acesso, né, que a grande maioria não tem. Então, eu não faço ideia de como tá a minha escola agora. Até ontem eu postei eles postaram lá que vai ter rematrícula, e eu fiquei furiosa, sinceramente, porque o período da rematrícula é do dia 7 ao dia 10, e das 9 ou 8 horas da manhã ao meio-dia. Nós temos quase 1.000 alunos. O que vai dar ali na frente durante esses 3 dias? Aglomeração. Isso o pessoal que souber que vai ter a rematrícula, né? Porque tem muita gente que não vai ter o acesso. Então, eu fico pensando assim, meus alunos, a grande maioria, tá envolvida, alguns que têm celular com a questão do Free Fire e tal, já são agressivos por si só, né? Já tem esse estímulo da arma e tal, convive com pai e mãe, ou ambiente que tem arma dentro de casa, né? Então, a brincadeira é polícia e ladrão, essas coisas assim, não sabe chutar uma bola, não sabe se concentrar, não sabe fazer uma fila, né? E isso é falta de estímulo, talvez, desde lá da educação infantil, e vai empurrando um para o outro. Ah, mas lá no primeiro ano ele vai aprender tal coisa, eu não vou fazer isso agora, né? Então, é bem complicado essa questão, assim. É isso. Mas, assim, eu acho que a Pamela ali, né, puxa muito bem, né, aquilo que a gente está vivendo. E eu digo para vocês, quando eu entrei, eu tinha um sonho magnífico, que todo mundo teria o acesso, porque isso é implantado na gente, que é tudo lindo, é tudo lúdico, e não é. E eu acho que a gente, sim, tem que estar batendo no peito e trabalhando com aquilo que o nosso aluno tem como recurso, tu entendeu? Nem na particular, que eu tive experiência, eu conseguiria trabalhar a gamificação. Eu não conseguiria trabalhar a gamificação lá, né? Porque muitos dos que estão também na particular, os pais mal conseguem pagar mensalidade e os recursos não têm. E eu acho que sim. O que eu quero passar para vocês com essa aula de hoje? Da gente explorar os potenciais dos jogos que a gente tem concretos, das situações concretas que a gente tem, entendeu? Eu garanto que tu atinge muito mais, por exemplo, como a Fernanda falou, com bolinhas daquela que a gente geralmente tem na escola, com as bolinhas de plástico, com uma metodologia envolvente, com uma dinâmica de grupo ali e tudo mais, tu alcança muito mais que trabalhar com jogos, né? Eu digo para vocês assim, ó, eu fiz, né, TICs, claro que, né, gente, quando eu fiz o PowerPoint, era o auge do momento, meu Deus, surgindo o PowerPoint. Eu não sei se eu não reprovei nessa disciplina, nem me lembro que passei com a média, porque eu não fazia, eu não via aplicação,
entendeu? Eu não conseguia ver os meus alunos, que eu já dava aula particular na época, que eu tinha que levar lápis para meus alunos, entendeu? Eu tinha que levar lápis para eles. Então eu não via aplicação. O que eu comecei a me preocupar? Eu tenho que preocupar como é que eu vou mexer nessa metodologia do meu jogo concreto. E a Pâmela traz uma realidade surpreendente. Eu tô Sentinela do Sul, que é do ladinho aqui, ela tá passando um osso, ela é a Bruna, para tentar fazer o estágio, para realizar o estágio, porque, gente, ponto, foi provado, os alunos não têm recurso e a escola não tem recurso para oferecer, ponto, né? Então, o que que a gente vai fazer? Ficar sofrendo, pensar que a gente vai trabalhar com mídias digitais na sala de aula? Não. A gente tem que aprender a explorar, a inovar, né, com base naquilo que a gente tem, que seja com né, a tabela escrita no chão lá, com o giz, com isso, com aquilo, né, com a garrafa PET para fazer o meu boliche, e assim vai. Isso é explorar jogos. Para mim, gamificação, na essência, é isso, né? Que nem a Josi brinca muito comigo e diz, eu sou, né, a gamificação raiz, a Josi diz. Eu pego a minha sacola de papelão e rolinho e eu faço a minha gamificação. Ela tem uma tendência muito forte em criticar jogos digitais na educação. A Josi é totalmente contrária. Ela já escreveu um pouco sobre isso, já publicou um artigo também sobre isso, que ela é muito contrária à introdução de jogos digitais na educação e na infância, né? E aí tem todas as questões neurológicas e tudo mais que ela traz dentro da psicopedagogia, né? E deixa eu ver quem está com a mãozinha levantada. Marília, é isso? Prof, eu estava lembrando agora de um jogo que eu não sei se entra nessa questão, mas que eu acho que é um dos melhores e que foi totalmente esquecido, que é o Pega-Vareta. Que além de trabalhar a cor, né? Trabalhar a cor, trabalhar a motricidade ali das crianças, e é um jogo que tu não vê, assim, geralmente vê na época, assim, de Natal, que é aquelas doações que vão para as crianças, mas em escola não se vê mais, e era tão bom aquilo. E difícil, né, Marília? Desafio. Aquilo era um desafio, o jogo de varetas. Gente, sim, dizer que mexeu e não mexeu, e aí dava uma briga. Tem vareta. Eu tenho medo. Cinco Maria, Bilboquê, Taco. Quanta coisa boa tem. Até hoje eu não sei o dominó. Pois é, gente. Nunca Tu viu, né? aprendi. Tu viu? O dominó é uma ferramenta Bom, para eu matemática boa, né? recriava o dominó. Eu fiz várias vezes o dominó com outras coisas, por exemplo, com a tabuada, com a soma, com os animais. Eu trabalhei, daí eles tinham que relacionar com as cores também, na educação infantil. O dominó é fantástico, Marília. Quando a gente voltar, a gente joga dominó. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma aula só de jogos, então. Com certeza. Oi. Gente, deixa eu puxar um jogo. Eu sou contra também. Eu não sei se eu sou contra, o que eu sou. Se eu sou das cavernas ainda, mas eu gosto de trabalhar de escola. Eu não sei porque eu não tenho essa tecnologia acessível, que eu não consegui ter, mas eu não sei, eu não sinto, porque eu acho que cada um fica ali no seu cantinho, não tem uma conexão entre um e o outro. E eu tenho a realidade de muitas crianças ir para casa e ficarem sozinhas, fazerem as coisas sozinhas. Então, a oportunidade que tu tem de fazer no grande grupo, de fazer aquela criança participar, fazer aquela criança construir, que ela deve ser aproveitada. Porque nenhum pai vai, nos tempos de hoje, constrói, sabe? Eu não vejo isso. Então, eu acho que dentro da escola, eu trazer totalmente a tecnologia como eles usam, eu acho que vai faltar essa outra parte para as crianças. Então, eu não gosto, sinceramente. Eu tenho 3 mãozinhas levantadas ali ainda. Deixa eu ver. Tá a Pâmela que estava falando. Oi, Cris. Oi. Sobre essa questão dos jogos, eu também queria pôr uma... Claro, quando a gente faz magistério, a gente constrói muita coisa, né? No magistério eu construí muito, aprendi a construir muitos jogos. Sempre é verdade. Eu adoro muito essa ideia de não trabalhar com o que é pronto, e sim trabalhar com o manual de construir. Uhum. Porque até mesmo ali, muita gente fala, não, mas dá muito trabalho. Ai, por que tu junta esse monte de coisa? É como tu falou que a Josi disse, com um rolinho ela pode construir, né? Então, eu imponho isso, sempre impus todo esse tempo que eu tô na área de educação, eu sempre uso esse mesmo método de trabalhar assim com a educação infantil. Igual com os meus agora no período de pandemia, eu fiz muitos jogos, mas daí eu tinha aquela questão de saber que os pais não teriam tempo de fazer, e eu preparava os kits, toda sexta-feira eles tinham um jogo de kit para pegar na escola. Então agora, o último assim que eu tive muito resultado foi o jogo da velha,
Eu fiz o tabuleiro com papelão, com tampinha de garrafa, e eles adoraram. Eram os pais jogando com os filhos. Foi um momento que é algo que recordou a infância deles também. E eles conseguiram explicar para os filhos, porque eu tenho aluno que não sabia o que era o jogo da velha, né? Essa questão da tecnologia, eles ficam ali, né? Às vezes eu olho, tem esses links que soltam com jogos, muitas professoras estão usando, né? Para entrarem lá. Esses dias eu entrei no link de uma professora e eu achei muito difícil para uma educação infantil entrar dentro daquele sistema e jogar aquele tipo de jogo. Era um jogo de matemática, de contagem de casinhas, mas elas tinham que jogar um dado, era um dado virtual, e tinham que avançar as casinhas. Eu achei muito pesado para uma educação infantil, entendeu? Porque, assim, é como eu vejo dos meus, se eu não pegar, eu pego junto, eu mando o jogo, eu gravo vídeo meu jogando, para poder interagir com eles, até mesmo os pai e a mãe não lembram de como jogava aquilo ali, mas é o melhor, assim, da gente, claro, a gente se vira com o que tem. Eu sempre peço, já no início do ano, para os pais juntarem rolinho, juntarem isso, vamos fazer um kit para cada um, vamos dizer, que eu peço assim. Então é muito bom. Eu tive a experiência de trabalhar com uma sala de recursos, né, ali no Augusto Meyer, e eu aprendi tanta coisa, de ver eles estarem se introduzindo com jogos. E a professora Rita, ela sempre impôs o quê? Ela colocava os jogos para eles, mas eles ensinavam uns outros a jogar. Então, a gente ficava ali, ó, todas as horas do meu magistério, tudo eu fiz ali, na sala de recursos, e eles interagiam assim, porque tinham alunos, um tinha problema era surdo, outro tinha vários problemas, né? E eles tinham a dedicação de ensinar o colega a jogar, independente se estivesse certo ou não. Então, eu acho assim, é importante desde pequenininho. Agora, a escola voltou segunda-feira, né? E eu voltei hoje, eu cheguei na escola totalmente perdida. Porque, assim, eu cheguei para minha chefe e disse assim, eu nem sei por onde começo. Porque depois que volta a pandemia, eu voltei à minha sala vazia, apenas com 3 alunos, aqueles quadrinhos de distanciamento de 2 metros. E eu, meu Deus, o que eu vou aplicar agora, né? Aí, passei, brincamos um pouquinho, aí eu dei um livro, porque daí eu recebi um aluno novo, porque as gurias já querem que eu faça adaptação no final do ano, né? Que vem da outra prof, então trocaram. E eu dei para eles, depois que eles gostam, a minha turma sempre gosta muito de estar em interação com os livros. Eu dei um livro para um aluno, o João Vicente, e eu não gosto, prof, de livro. E eu, por que tu não gosta de livro? Tem tanta coisa legal. Aí eu contei história para eles do Menino Azul, várias coisas. E eu não gosto. Na minha casa ninguém gosta. E a tua mãe e teu pai não leem uma historinha para ti? Não, porque a minha mãe bota o vídeo lá no telefone. Aí eu jogo lá, eu gosto de jogar o joguinho daquele... é SWAT, eu não sei o quê. Pô, uma criança de 4 anos. Jogando um joguinho da SWAT, que é um jogo, né, por favor. Eu fiquei ali imaginando, aí eu já comecei a calcular, eu vou ter ano que vem um trabalho, assim, triplicado para fazer essas crianças interagirem com um livro. Era uma coisa, né? Eu leio a história para eles e dou o livro para eles olharem, verem, eles verem a história, recontarem, se quiserem fazer um desenho. E a criança disse, não gosto, prof, não gosto nem de desenhar. Né? Aí tu pensa, qual é o futuro que estão tendo essas crianças? Então, eu adoro incentivar essa coisa na minha turma, ou qualquer outra criança que eu esteja dando, deles construírem, deles irem procurar, que eu acho que é importante. Claro que a gente tem que trabalhar o lado da tecnologia, não tem como. Né? Faz parte do nosso dia a dia, hoje em dia, a tecnologia. Mas a gente não pode esquecer do manual. Né? De estar interagindo no manual na vida da criança, mesmo que a gente goste. Tem professoras que preferem mais a tecnologia, né? Um jogo ou coisa. Mas eu acho que tem que adaptar os dois tempos, até para quando ele crescer, ele saber que tem outras maneiras dele poder trabalhar. É bem por aí, Cris. Eu tenho 3 mãozinhas levantadas, não sei se esqueceram de abaixar. Tem a Marília, a Pamela Forte e o Marco. Quem é agora? É o Marco? Tanto faz. Tá, eu posso falar. Deixa eu falar. Ela tá eufórica hoje, Marco. Fala, Pã. Não, eu acho muito interessante uma coisa que agora vi nessa questão da pandemia e que eu vi a participação das crianças com coisas de casa. Então, eu acho que isso pode permanecer na educação.
Por exemplo, tu aplicar uma coisa com a criança e essa criança fazer alguma coisa em casa ou trazer alguma coisa de casa. Eu gostei dessa participação que eles tiveram. Por exemplo, coisa simples. Acha alguma coisa que rime na sua casa. Aí as crianças estão mandando várias fotos de objetos simples que eles encontraram em casa. Então, são coisas que eu acho que vão ser significativas e que vão ficar para nós, sabe? Então, eu acho que talvez, claro, não serão todos, porque, como eu disse, tem crianças que não têm telefone, mas eu acho que isso vai ficar, essa participação, essa ligação, eu acho que ficou mais forte com a casa e com a escola. Pelo que eu vejo, assim, o jeito que os pais estão chegando na escola, os mesmos pais que chegavam nos outros anos, que não tinham interesse nenhuma, que não queriam nem saber, hoje vindo com esse material, pedindo explicação, sentando junto com o professor, eu vi uma melhora nisso e eu acho que isso vai permanecer, espero eu, rezo eu, que permaneça essa ligação com a escola. Pelo menos na educação infantil, que foi o que eu estou vendo mais, assim. Porque eu gostei dessa parte. Eu acho que dá para assimilar a tecnologia com fotos e vídeos e um manual. Eu gosto disso. Pode falar, Marco, eu deixo agora. Adoro isso. Amo. Bom, primeiro sobre os jogos, né? Tem 2 jogos que são bem interessantes, que eu acho, e principalmente para trabalhar com os maiores, né? Com os mais grandinhos, que é um jogo que normalmente todos os adultos gostam e é fácil de linkar com propostas pedagógicas. Um que é o Stop, que todo mundo adora, né? E tem um que é bem legal, que tem condição de trabalhar uma coisa, isso é uma sugestão para todos vocês, que tem condição de trabalhar uma coisa que é uma grande dificuldade para a maioria dos professores. Não sei se vocês conhecem o War. Alguém conhece? Marco, será que só nós dois, Marco? É coisa de gente velha, viu? Pois é, Marco. Pois então, gente, assim, tem uma das maiores dificuldades de todos os professores no ensino fundamental é trabalhar com cartografia. E é essencial. E o Word dá essa liberdade. Tanto tu trabalha com estratégias, como tem a visão da cartografia, porque tu trabalha com mapa mundi. Então, exatamente. É um jogo bem legal. E então essa seria a sugestão dos 2 joguinhos, um para trabalhar bem o português e o outro para trabalhar cartografia e estratégias, né? Eu escrevi uma coisa essa semana que eu queria ler para vocês. Boa! Vamos lá. É curtinho. Vamos lá. Mas eu gostei muito da fala da Pamela. Te superou, neguinha. Não, às vezes sai alguma coisinha ali. Então, eu escrevi assim que nesse último ano... Ai, gente, que eu voltei agora, né? Eu tô cheia de pique, ó. Coitado do professor que me apurava sozinho me escutando. Tá, agora deixa meus 15 segundos de fama também, tá, Pamela? Ai, tá, Marco, vou desligar. Agora, até fechei aqui o negócio. Abri de novo. Que nesse último ano, os professores da rede pública se superaram também no uso de tecnologias digitais. Resta agora que os governantes disponibilizem laboratórios de informáticas não sucateados e internet para todas as nossas escolas. Então... Exato. É isso. É isso, né? Eu acho que a gente fecha muito bem com isso que o Marco coloca, porque eu acho que professores e alunos tiveram um levante que eu não esperava que a gente tivesse, tá, gente? Eu vou confessar para vocês, no começo, eu balancei muito, me assustei muito com vários alunos que não conseguiam, vários professores, gente. A gente ainda está atendendo no NAD e NADI, tá? Que não estão conseguindo, que não conseguem abrir uma câmera no Meet. Então, assim, me assustei. Mas hoje, o Marco... falando agora, explanando, eu acho que nós tivemos um levante fenomenal. Porque, assim, que nem a gente, semana que vem, começa o processo de rematrículas de todos os cursos, e a gente pensando, pô, cara, essa galerinha venceu 2 semestres isolados, né? Ao mesmo tempo,
muitos estagiários contemplaram um pouco de inclusão a alguns alunos. Alguns alunos receberam alguma coisa mais significativa. Ah, foi 1 ou 2 na minha turma, ok. Multipliquem por vocês, multipliquem por todos os profs do estado, do Brasil e do mundo. Então, foi interessante, sabe? Eu digo para vocês, como eu escrevi ontem, foi o ano de maior exclusão social na educação que eu presenciei, e acho que em algumas décadas, sim. Só que a gente, na verdade, pensa que nós tivemos um levante, assim, muito grande em 2 aspectos, tá? Em reconhecer que o presencial é a nossa veia, em qualquer lugar, e que juntos nós somos mais fortes, tá? Porque se nós não tivéssemos e aqui eu tenho vários casos que um pegou a mão do outro e vamos lá e tudo mais, e vamos fazer, que eu te ajudo, tu me ajuda, a gente não tinha, né, conseguido chegar até aqui. A Fê não é do curso, né, de pedago, é da educação física, mas para mim também foi muito difícil, depois que eu aprendi a viver, né, foi muito complicado, me abalei muito, achei que eu não ia conseguir seguir, né, mas aí nós juntos, né, aí eu entro no nós, né, nós, professor e alunos, eu acho que a gente, nós somos brindados com muitas coisas, né, e hoje a nossa discussão sobre tecnologias, gamificação, e eu acho que é muito bacana ver que vocês, né, são novos, né, e pensam que a gente tem que resgatar e continuar trabalhando com a realidade do meu aluno, assim como a Renata colocou, né, lá com a total exclusão lá e não pensar na saúde dos alunos na hora de fazer uma rematrícula, né, assim como eu fico muito feliz também de ouvir a Fernanda vir aqui para dentro da Pedago dizer que querem reconstruir a educação física, trabalhar o coletivo, trabalhar essa coletividade que tanto a gente luta. Então, para mim, assim, queria dizer para vocês que eu acho que vocês entenderam muito bem o conceito de gamificação e também não quero que ninguém se assuste, nem se melindrem. Quando ouvir esse termo, vocês vão pensar, meu Deus, é o que eu faço quando eu trabalho com jogo, quando eu trabalho com uma dinâmica de grupo, eu estou trabalhando gamificação, tá? Se algum dia vocês tiverem recursos em uma escola, em uma sala, tudo mais, ok, aproveitem, ninguém está dizendo que os recursos são de todo ruim, só que a gente também tem que aprender a trabalhar com o analógico, que é a realidade que a gente tem, tá? Na caixinha hoje não tem nada, tá? Porque semana que vem eu quero meio que finalizar ela, então a caixinha hoje não vai nada, tá? Na caixinha hoje. E Na semana que caixinha vem... nada. Hoje na caixinha nada, tá? Na caixinha... Tô de folga, então. Tá, hoje tá de folga, André. E aí na semana que... Aí eu deixei o fórum para vocês participarem ali, que nem... Eu preciso de um help, gente, da caixinha. Tá? Tem um help muito bacana. Eu tenho uma secretária para assuntos da caixinha. Andréia, manda no privado um oi. Ela sabe mais da caixinha do que eu, para te ter uma ideia, tá? Então tu manda no privado para ela que ela te responde. Vai lá no grupo. Eu te mando as fotos com as datas, Pã. Eu te mando uma foto com as datas. Eu fiz só uma Pamela, lá atividade no com a grupo caixinha ela já toda. botou ontem, anteontem, todas as tarefas da caixinha. Eu te mando no PV depois. Isso. Tá? E aí a gente não tem, e aí semana que vem a gente, na verdade, né, eu quero trabalhar mais um item ainda com vocês, e aí na semana que vem eu explico como é que a gente vai fechar essa questão da caixinha de metodologias ativas, porque, se eu não me engano, a gente tem acho que 2 aulas de avaliação. Mando também, Renata. Fala, Marília. Fala, Mori. Essa mãozinha ajuda muito, cara. Só para encerrar o assunto dos jogos, a gente falou bastante dos jogos antigos, né? Que nem a Fê disse, de trazer de volta uma coisa antiga. Eu acho que nós da pedagogia, vou citar ela também da educação física, a gente quer trazer isso porque, de alguma forma, isso foi significativo para a gente. E a gente vê isso hoje, a gente percebe isso hoje, adulto, o quanto aquilo foi importante. De repente, aquela brincadeira de roda na educação física, o pular corda, aquilo nos marcou de alguma forma, seja pela convivência com as crianças que não têm hoje, o abraço, o cair, o levantar, o teu colega ou rir ou te ajudar. Eu acho que isso que está faltando hoje na educação, na questão do brincar, dos jogos.
E se a gente ainda, eu acho que eu posso dizer por mim, se a gente ainda pensa em trazer isso, é porque marcou e foi importante de alguma forma. E não deixar morrer a cultura popular, né? Verdade, verdade. Eu vou ver se eu consigo para vocês, para quem tiver interesse, tá? Na terça-feira que vem, a escola aqui está promovendo uma oficina de alfabetização, tá? Trabalhar com a questão afro, assim. E se eu conseguir que eles abram, eu mando o convite para vocês, é um meet normal, eu que vou estar aceitando o pessoal ali, tá? Eu indico para vocês, assim, porque ela fala bem isso que o Marco falou, a gente não deixar morrer algumas coisas, e principalmente a questão cultural, né? Então, eu sou um cara que eu não consigo trabalhar muito só o dia da consciência negra, porque eu acho uma hipocrisia trabalhar só o dia 20, a gente tem que trabalhar o ano inteiro, né? A gente tem que trabalhar a vida inteira, não é nem o ano inteiro, né? E usando uma frase que é clichê, mas eu não tenho que, na verdade, eu tenho que ser antirracista, né? Então, ela traz essa ideia, ela traz toda essa questão da cultura afro, e ela fala nisso, né? Ela fala nessa questão, e eu acho que se a gente falar em cultura, vai entrar na nossa linha também de professor, né? Eu acho que tanta coisa boa. Pô, agora me deu uma... Sabe quando te dá uma saudade do passado, quando a Marília me lembra do jogo de varetas? Cara, eu tinha medo daquele jogo, meu Deus do céu, cara, o que era aquilo? Eu tinha a vareta preta que valia 50 pontos, eu acho, não sei, será que valia mais? Então, olha quanta coisa boa, a gente tem que esses alunos não estão tendo a oportunidade de presenciar, né, de vivenciar, né? Sabe, então... Ô, Felipe, olha só, tem uma outra coisa, não tem muito a ver com jogos, né, que é o tema de hoje, mas eu andei conversando essa semana que é um interesse meu dentro da educação, que também está na questão de inclusão. Quem vai trabalhar com jovens e adolescentes, com os maiorzinhos, né? Uma coisa bem interessante para o professor é se inteirar do que é o Pajubá. Né? Isto é inclusão. Pajubá é uma língua que a comunidade gay usa. E provavelmente vocês vão ver dentro de sala de aula alguns falando aquelas palavras, e vocês têm que saber, porque é assim que vocês vão se comunicar com eles. Marco, agora tu me falou, e a gente, bem leigo, né? Isso foi o bom desse ano, tá? Participar de lives em outros lugares, tá? A gente participou de uma live em Cuiabá, né? De Cuiabá, e eles têm um movimento muito bacana, né? E aí eles falaram no Pajubá e tudo mais, assim. E ele disse, gente, vocês, enquanto professores, vocês têm que começar, né, a deslumbrar, desbravar. A língua de todos, né? Exatamente. E muito, muito bacana. De repente, na última aula, a gente pode fazer tem aquela aula de feedback, a gente pode fazer uma discussão e falar de tudo isso que a gente vem, que a gente acha importante para a gente finalizar. Eu dou uma aula de Pajubá para vocês. Aí, maravilha, já temos a temática, né? E aí, assim, tá, na segunda-feira, acho que começam as rematrículas, e a gente vai fazer reuniões por grupos com vocês, tá? Para dar uma orientada em vocês. Teremos disciplinas presenciais, tá, minha gente? Então, e tem mais um cunho, parece que tem mais umas também semipresenciais que a Simone conseguiu nessa virtualidade. Alguma coisa ela conseguiu a mais, mas a gente mantém com presencial. Alguns... Semi, por exemplo, não é o totalmente EAD, tu vai ter o professor, por exemplo, no Meet, tá? Assim, por exemplo, eles chamam de código 17. Deixa eu ver aqui, André, eu estava lendo, tá? Porque ela quer levantar mais uma modalidade que não é nem EAD, nem presencial? Porque o EAD, Marco, tem bastante... Problema. Exato. Né? Então, eles querem, por exemplo, ter o presencial, mas essa semipresencial, que eles chamam... Sabe que isso eu botei no PDI, né, ô Felipe? Eu coloquei que as EADs deveriam usar os mesmos recursos que as presenciais estão usando online. Deu certo, Marco?